cristão, dias de embate. A cultura se levanta discordando da proposta da palavra de Deus. O discípulo de Cristo se vê num enfrentamento com a cultura. Vamos continuar sendo edificados e fortalecidos para este dia, pensando nessa direção do enfrentamento com a cultura. E hoje vamos usar como texto nosso de embasamento o Evangelho de João. Evangelho de João, quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 14. João, capítulo 1. O Evangelho de João não começa com o Natal. O Evangelho de João começa com a eternidade, quando fala de Jesus Cristo. Antes de lermos João, capítulo 1, pensando no enfrentamento com a cultura, vamos recordar o que diz Romanos 12, 1 a 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí está o chamado, o toque da trombeta para resistirmos. Não se conforme, transforme-se diante do ímpeto e da pressão da cultura. Agora o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e depois versos 14. Então, o Evangelho de João, como eu disse, começa com aquele que Jesus Cristo é desde a eternidade. E diz assim, ouça a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí está simplesmente quem é Jesus Cristo. E João vai revelar agora Jesus Cristo encarnado. Este que estava com Deus e era Deus. Este que estava com Deus no princípio. Aí no verso 14 ele vai dizer sobre este que é a palavra, Jesus Cristo, o seguinte: aquele que é a palavra, isto é Cristo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas eu quero ainda lhe apontar mais dois textos da palavra de Deus. Um é uma das cartas de João. Vou ler na segunda carta de João, o verso 12, a breve carta de João às igrejas. Ele diz assim no final da sua carta: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. João disse que ele não vai enviar um WhatsApp. Eu quero falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Outra carta preciosa é a carta que Paulo escreve a Timóteo, a um membro da sua equipe apostólica. A segunda carta, que é a carta derradeira de Paulo. Paulo escreve da prisão, e ele escreve em 2 Timóteo 4, nos versos 9 e 10, o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Paulo da prisão faz este apelo a Timóteo, seu amigo, colega precioso: procure vir logo ao meu encontro. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos testemunho ocular do apóstolo João, que esteve com Cristo.
vimos a sua glória. Eu vi, está dizendo João, não só eu, mas os outros apóstolos, vimos a sua glória. A glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra do Senhor, que ela lhe edifique nesta manhã, edifica esta igreja. Mídia social. Quantos usuários temos no mundo hoje na mídia social? No ano de 2024, são 5 bilhões, 17 milhões à volta do mundo. Isto é, 63% mais ou menos da população mundial está plugada, conectada em mídia social. E você talvez não tinha esse número na cabeça, ou esses números, mas você deve sentir essa presença pesada da mídia social à sua volta e até na sua vida, na verdade. Aí está o X, bem, não está tanto mais, mas está o X, antigo Twitter, está o Facebook, o Instagram, o Telegram e os e-mails que nós usamos, a presença poderosa conectando e mantendo todo mundo muito ocupado. O campeão é o Facebook, que tem 3 bilhões no mundo, 3 bilhões de pessoas ali conectadas ou fazendo parte, então, do Facebook. Qual é a média de tempo por dia das pessoas com a mídia social? A estatística diz que é 2 horas, em média, 2 horas e 20 minutos. O que isso representa? Representa 14% do tempo em que a pessoa fica acordada. Ele está plugado nas mídias sociais, está conectado, está ocupado ali com isso. E isto, inclusive, atinge as igrejas dos nossos dias. Não tem informação no Brasil, mas tem dos Estados Unidos, o país das estatísticas, e é dito que hoje 17% dos crentes americanos alternam ir ao culto presencial ou ficar em casa e assistir pela internet. E aí então nós vemos que essa questão de estar conectado em rede social e internet já afeta a questão das igrejas. Antes da pandemia, o percentual era de 4% dos crentes norte-americanos que alternavam entre culto presencial e culto online. Agora 17% e nota-se um aumento. A verdade é que a mídia, a internet, particularmente as redes sociais, vieram para ficar, ou pelo menos até quando Deus nos permitir. Recentemente, um dos grandes sistemas do mundo esqueceu de fazer uma atualização e ficamos sem internet, eu creio que por um dia, 2, e foi um caos aí em tantos ambientes do mundo. Não sei se você chegou a ler, ouvir falar ou sentir até as consequências. Por exemplo, na questão das viagens aéreas internacionais, levou mais de 2 semanas para se atualizar, colocar em dia os atrasos, etc. Isso, uma pequena parada e parada parcial. Bem, se alguma coisa acontecer, a rede social não vai ficar. Fala-se dos ventos solares. Se um mais forte bater para o lado da Terra, dá uma tostada em todo esse sistema de satélite e nós vamos ficar sem nada disso de repente. Mas, por enquanto, nós temos que aceitar o fato que as redes sociais vieram para ficar. Então, como fazer? Nós vamos ter 2 opções. Podemos eliminar toda a rede social das nossas vidas e, quem sabe, ir morar no meio do mato em algum lugar. Mas esse não é nosso chamado necessariamente em Cristo, é estarmos inseridos. Então, o que fazer com a rede social? O segredo é saber usá-la para não ser usado. Você está usando a rede social ou a rede social está usando você? Eis a questão. Você está usando a rede social, isto é, você está colocando ela a seu serviço para as suas prioridades, para aquilo que é importante, da forma que convém, você está usando, ou você está dominado, ela está lhe usando, levando, e você está apenas girando a música que ela toca, você dança. É preciso, então, saber usar para não ser usado, e ainda, melhor ainda, de forma mais crucial, é preciso saber usar para não ser afetado.
afetado, para não ser afetado. Qual é o fato triste? O fato triste é que, me parece, e lendo os artigos, minha conclusão é que a maioria perdeu a batalha. A maioria perdeu a batalha. E isso me parece que, inclusive, acontece entre os crentes, os discípulos de Cristo. Estão afetados, não estão usando a rede social, estão sendo usados pela rede social. Dias difíceis, é preciso tomar todo o cuidado. Rede social e outros recursos de internet são muito próprios para o marketing, para negócios também. Tem o seu lugar, não irá embora e tem um grande serviço aí. Mas temos que separar esse uso e saber também administrar esse uso, mas separando daquela dimensão do verdadeiro relacional, espiritual das nossas vidas, daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Mas a maioria perdeu a batalha. E qual é o problema quando nós somos afetados pela rede social e ao invés de nós a usarmos, somos usados e dominados? É que nós perdemos a verdadeira comunidade. Afeta-nos e afeta a nós na forma em que nós percebemos, vivemos a verdadeira comunidade. Eis o desastre. O ser humano não fica melhor em si e nem mesmo na sua dimensão comunitária, conforme ele vai se afundando em rede social. Grande é o prejuízo para as verdadeiras amizades, o relacionamento da amizade, algo precioso para o ser humano, o verdadeiro relacionamento. E aí, apertando o círculo, grande prejuízo para a comunidade matrimônio e para a comunidade família, matrimônio e filhos. Grande prejuízo. Vamos perdendo a verdadeira comunidade. Quantos casamentos, quantas famílias danificadas, quantos filhos danificados por causa do mau uso ou do ser dominado, afetado pela rede social. E aí, vamos pensar também na dimensão da igreja. Quanto da nossa vida espiritual cristã, que tem tudo a ver com a igreja. Leia a palavra de Deus e você vai perceber isto. Quanto que estamos sendo afetados enquanto igreja, discípulos de Jesus Cristo. Me dê uns entretenimentos espirituais pela internet, rede social, mas não me envolva com esse negócio de igreja. Meio de longe. Não chegue muito perto. Estamos sendo afetados. É preciso tomar todo o cuidado. Qual é a base nossa, do ponto de vista bíblico, teológico, diante desse drama? Nós lemos parte deste primeiro capítulo do Evangelho de João, tremendo capítulo, onde ele vai dizer sobre a palavra que estava com Deus e era Deus, fez-se carne. Natal, encarnação. Deus veio, chegou muito perto, veio andar conosco. E diz, viveu entre nós. E na verdade ali, mais literalmente, ele armou o tabernáculo, a sua presença gloriosa entre nós. Deus não nos olhou caídos. Ele disse, vou enviar um WhatsApp para esse pessoal lá. Ele veio pessoalmente em Cristo para andar conosco, andar muito perto, andar tão perto até tomar nosso lugar na cruz e ali se dar para nós, para nos dar perdão e para nos dar em cima do perdão, o perdão gratuito que ali ele conquista, pagando a nossa culpa, nos dar mais o quê? O principal, a nossa reconciliação com ele, o nosso relacionamento com ele restaurado. É isso que ele veio fazer. Por isso foi necessário ele chegar tão perto e como ele chegou perto, tão perto. E aí depois de Cristo nós vemos o efeito
desta verdade chegando à vida, por exemplo, de João, o apóstolo, que andou com Cristo. Ele escrevendo a igrejas, a sua segunda carta, ele está muito preocupado com a comunhão, o relacionamento. Mas a comunhão, o relacionamento, como ele viu na encarnação de Cristo. Ele vai dizer, nós vimos a sua glória, esteve conosco, armou sua tenda conosco, esteve presente, encarnou-se. Ele vai dizer o quê? Eu quero estar com vocês. Estou escrevendo algumas coisas, pontuando algumas coisas por escrito nesta carta. Mas isto não é o suficiente, isto não esgota, isto não é o primordial. O primordial, eu quero estar face a face com vocês. E aí a nossa alegria ser completa. A nossa alegria ser completa. Deixe-me dizer que a rede social, a sua grande maior parte, nos dizem os especialistas dos estudos, não está trazendo alegria, mas tristezas para as pessoas. Depressão entra por causa da rede social. Mas João diz, eu quero estar com vocês para que a nossa alegria seja completa. E o apóstolo Paulo, preso em Roma, escreve a Timóteo. E o que é que o apóstolo Paulo faz? Ele escreve. Mas a escrita não é o fim suficiente. É apenas um meio para chegar àquilo que é o ideal e o suficiente. Timóteo, vem estar comigo. Vem estar comigo, neste momento de luta, neste momento difícil da minha vida. Nesse momento, quando eu aguardo o pior, porque ele vai dizer na sua carta que ele já tinha recebido a pena capital, a pena de morte. Vem estar comigo, Timóteo. Esta hora eu quero alguém do meu lado, que possa me dar o apoio e a direção. Meu irmão, minha irmã, no embate com a cultura dos nossos dias, nós precisamos ver que o presencial seja priorizado, porque ele não está sendo. O presencial ser priorizado na minha vida, o presencial ser priorizado na sua vida, o presencial ser priorizado na vida da sua família, o presencial ser priorizado na vida da nossa igreja. E nós derrotarmos a força da mídia neste embate, quando nos vemos sendo pressionados a abandonar a prioridade do presencial e nos contentarmos, ou achamos que podemos nos contentar com o midiático. A chamada para mim, para você, quando nós pensamos nas Escrituras, na grande obra da redenção que Deus faz, buscando restaurar o ser humano em reconciliação consigo e uns com os outros. Jesus Cristo foi perguntado sobre o maior dos mandamentos. E ele vai citar 2 do Velho Testamento. Você já deve ter ouvido falar. Ele vai dizer o primeiro qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, diz ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos. E ele diz, nesses 2 tudo se resume. Toda a lei, todo o Velho Testamento se resume nesses 2. E alguém já ilustrou esses 2 pela cruz. A cruz, tradicionalmente, é um objeto de 2 hastes. Você tem a haste vertical. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas a cruz também tem a haste horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, Deus em Cristo, vem para nos resgatar no relacionamento com Ele e uns com os outros. Isso de forma muito concreta é o presencial. O chamado, qual é? Priorize na sua vida, meu irmão, minha irmã, priorize o relacional ou relacionar presencial. Não o relacionar midiático. Priorize. Se a mídia está aí, a rede social está aí e há de se ter que usar ela em algum momento e por algumas razões, que ela nunca tome prioridade na sua vida. Você já tem analisado? Você já pensou? Será que o relacionamento midiático não é o que está me dominando? Não se tornou a minha prioridade? Note eu ou não, se eu parar e olhar, o midiático é o prioritário na minha vida. Que isso não aconteça. Que Deus nos liberte. Que o Senhor nos dê a vitória. E possamos priorizar o relacionar presencial na família, na igreja,
acima de tudo, e mesmo na convivência, nas amizades e com as pessoas. Priorizando, você precisa discernir a natureza. As pessoas se confundem nesses dias, mesmo no âmbito da igreja e do evangelho, tem se confundindo a natureza do que é o relacionamento midiático e o relacionamento presencial. Note a palavra, midiático. O que é isto? É que o relacionamento na mídia não é um relacionamento direto. Ele tem um meio que se entrepõe entre nós. Por isso é midiático. Nós precisamos do relacionamento não midiático, mas do relacionamento imediato, face a face. Como na encarnação, Deus em Cristo deu-nos a sua presença. Então, quando você está no relacionamento da rede social, seja qual for o tipo na internet, você está em algo midiático. Não é realmente estar na presença do outro. Não é o imediato. É preciso reconhecer isso para não se confundir e achar que um é igual ao outro ou até substituir um pelo outro equivocadamente. Inteligência artificial está chegando com força. E eu li um artigo nessa semana cujo título era este: já se pode comprar a vida eterna. Empresas estão oferecendo o quê? Alguém faleceu na sua família ou está em estado já terminal? Você pagando, essa empresa vai produzir na inteligência artificial a reprodução em tela desta pessoa com a qual você vai poder conversar com ela depois que ela morrer. Vai falar, ela vai fazer gestos, igualzinho, como se tivesse filmado essa pessoa em vida. Você vai poder fazer perguntas, ela vai responder. E algumas famílias já fizeram e diz que tem sido uma maravilha o conforto. Para onde é que nós iremos? Se não discernirmos a natureza de um tipo de relacionamento e do outro tipo de relacionamento. E haveremos de criar ilusões para nós mesmos, como se isso fosse possível fazer. O relacionamento imediato, presencial, é de uma natureza única e prioritária, assim precisa ser em nossas vidas. E aí precisamos definir a função da rede social e da mídia. Vamos jogar fora? Creio que não é o caso. Talvez para alguns seja até o caso. Seria bom até um jejum, um tempo de rede social, etc. Mas, se vamos viver com isto, é preciso definir claramente a função em termos do relacional. Um estudo no Departamento de Saúde dos Estados Unidos, recente, analisou a questão se a rede social ajuda na questão da solidão ou piora. E aí, uma série de análises. A questão é o seguinte, no final das contas. Você precisa perguntar para você mesmo: o meu uso de rede social é um instrumento de apoio à vivência e à prática do relacionamento presencial ou é a essência de toda a minha vida relacional? A rede social é um apoio ao relacionamento presencial, real, concreto? Ou tomou o lugar dele? Virou a essência, relacionar para mim é a rede social. Você talvez não disse isso, nunca afirmou, nem sim, nem não, mas lá está. É uma questão de você analisar. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua forma de ver relacionamento? O que é que você está experimentando? De que forma você está experimentando o relacionamento? A rede social é um apoio para incrementar meu relacionamento real, concreto, presencial? Ou ela é algo que está tomando lugar do verdadeiro relacionamento? Esse é algo que precisamos prestar muita atenção em relação à igreja.
Devagar as pessoas vão trocando, eu li estatística, e vão invertendo. E então, a questão da rede social não é mais um apoio para fomentar a verdadeira comunhão, mas vai tomando lugar da verdadeira comunhão. É preciso definir a função. A rede social não pode tomar lugar da comunhão, do relacionar concreto, presencial. Pode ser usado como um apoio, mas precisamos tomar muito cuidado, porque ela é forte, e ela quer crescer, dominar e expulsar o relacionamento presencial e ficarmos aí consumidos naquele que é midiático. É preciso priorizar então este relacionar presencial. Isto vai exigir de você o quê? Disciplina. Disciplina quanto à quantidade. Como é que está a proporção do seu tempo aí? Eu falei da estatística de 14% do tempo acordado as pessoas estão em rede social. Isso em média, porque na média você vai ter alguns usando menos e alguns usando muito mais, puxando a porcentagem para cima. É preciso disciplinar a quantidade. A rede social é dominante na sua vida, é dominante na sua experiência relacional, ou a rede social é secundária, é algo de menor importância? Como é que é? Como é que está? Como é que você está experimentando? Qual é a quantidade, o volume? Você consegue ficar sem ou nunca pode ficar sem? Quanto tempo você está investindo na rede social? Quanto tempo? Provérbios capítulo 20, verso 19 vai dizer: quem vive contando casos não guarda segredo. Evite quem fala demais. Quem vive contando casos não guarda segredo. Evite quem fala demais. Como é que está esse volume aí? Não é verdade? E na rede social, esse avolumar que ela proporciona, e estamos sempre ali plugados, escrevendo, e aí logo você está envolvido nesse negócio de contar casos e não guardar segredos. E Provérbios diz: evite quem fala demais. Está demais, está demais. Se é demais no presencial, imagine na rede social como é que isso é. O alerta de Provérbios se torna ainda mais urgente e crucial. Quantidade. Quanto tempo? Você já fez uma pesquisa sobre você mesmo? Quanto tempo eu estou gastando com a rede social? Qual a quantidade? Quanto que domina a minha mente esse negócio? É preciso, então, priorizar o relacional presencial. Isto envolve disciplinar a quantidade e policiar, então, o conteúdo fundamental. O que é que está aí navegando na minha rede social? O que é que está navegando ali e eu estou dando atenção, mesmo que seja como observador apenas, leitor apenas? Que tipo de conteúdo, que tipo de conversa? A grande pergunta é a seguinte: a sua conversa toda na rede social, seja passivamente apenas lendo, ou seja interagindo, é edificante? Está lhe edificando? Está edificando o outro? Eis a questão. Pergunte a si mesmo: esse papo aqui que está acontecendo edifica alguém? Cuidado com o conteúdo. Cuidado com a natureza midiática, porque o fato de haver um médium, um intermediário em você e o outro, há então a possibilidade da produção da imagem falsa. São imagens produzidas, são ideias parciais, são representações parciais. E essa é uma das coisas que causa depressão nas pessoas, porque todo mundo fica expondo lá na mídia o quê? O seu glamour. O seu glamour. E especialmente entre os jovens, não somente eles, mas entre os jovens,
Isso causa um mal-estar tremendo desta competição e de se sentir menor. E é terrível o efeito. É preciso policiar o conteúdo, inclusive então, tendo a lucidez de lembrar que as imagens são produzidas, são falsas. Lembrar que o domínio na rede social é do quê? Daquilo que é crucial, relevante? Não, é de banalidades. É de banalidades. É preciso policiar o conteúdo. Um dos grandes erros é se usar a rede social para assuntos polêmicos e debates. É um dos piores lugares para se fazer isto. Se eu tenho dificuldade com alguém, tem que fazer na dimensão da encarnação. Quando Jesus Cristo fala em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só, trata com ele. Grande mal. As pessoas não sabem se posicionar, colocar, tratam de assuntos complexos na mídia, onde há tanto limite e onde não há a percepção da expressão da palavra, da entonação, expressão de rosto, por exemplo, e grande é o problema. Se você tem alguma questão com o seu esposo, com a sua esposa, não vá à rede social para tratar isso. E quando vão à rede social pública, então? Na frente de todo mundo. E quando é em grupos, há muitos outros vendo, e aquelas colocações são feitas. Mas mesmo que não seja em público, que seja na rede social particular, não é o melhor lugar. Use a rede social para você ter um encontro com a pessoa e tratar com tempo, cuidado, aquilo que é delicado envolvendo o outro. Conteúdo, é preciso policiar. A imoralidade corre solta. A rede social dá às pessoas uma percepção, creio que você já notou isso também, dá uma percepção às pessoas de uma certa proteção, de um certo, parece que é um pouco de anonimato. Então ele vai dizer ou colocar coisas na rede social, por exemplo, que provavelmente eu não colocaria se fosse presencial. E aí o coração humano ali derrama tantas coisas condenáveis, réprobas. É preciso policiar o conteúdo. Se você vai priorizar o relacional, presencial, é edificação. E vigiando sempre o quê? O efeito. O efeito. O que a rede social está causando em mim? Está me levando para que tipo de experiência? Se ela domina, se ela é a prioridade, se você não está usando, mas está sendo usado, e você já foi afetado, então, você está vivendo e aceitando uma pobreza relacional, e até mesmo uma ilusão relacional. Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos? Nada podia ser mais tolo e mais ilusório. Até mesmo quando você vê números de seguidores em rede social, isso tudo tem uma análise, tem que ser feito com muito cuidado nesses números. Inclusive, cultos de igreja. Quantos acessos? O sujeito assistiu 5 minutos e foi embora. Ele assistiu a metade do sermão, foi para a geladeira, pegar Coca-Cola e uma sobremesa. Depois de 10 minutos ele voltou, ele não sabe o que foi dito antes, não consegue ligar nada com nada. E ele está lá no sofá, daqui a pouco ele coça os dedos do pé, enquanto o coro está cantando. E aí ele pegou o início da música, depois pegou o final. A pobreza relacional. E nas nossas convivências, ficamos na rede. O que é que nós estamos vivendo, experimentando? Nada, nada. Uma ilusão. E somos alertados pelos entendidos que a rede social está causando em adultos e jovens o quê? A entrada da ansiedade pesada. Ansiedade pesada.
estão ansiosos. Em inglês criou-se até já uma sigla, FOMO. Fear of missing out. O medo de ficar por fora, ou ficar de fora. E não pode desligar do negócio. Eu não vou perder. O que está acontecendo? O fulano, o que os outros estão... Isso arrebenta com o ser humano. É uma ansiedade contínua, tola, que nada acrescenta. Arrebenta. E aí estão em crises. Aí vão procurar um médico, e procurar terapia, porque está numa ansiedade lá dentro. Mídia social, rede social, onde as prioridades estão invertidas. E a depressão. Ouvi um dos grandes especialistas dos Estados Unidos na área de depressão, e ele dizendo, passos para evitar a depressão. E ele levantou o celular, primeira coisa, se desliga disso aqui. Se desliga disso aqui. Jovens ficam ali, vendo as impressões falsas produzidas que um põe para o outro. E aí ele fica achando que ele está por baixo, que ele tem menos, que ele não tem os programas maravilhosos que os outros têm, que ele não tem as coisas maravilhosas que os outros têm, que ele não tem os mesmos acessos às suas fotos que os outros têm, e vai ficando deprimido. Ao invés de, como disse o pastor André Luiz, lá do Rio Grande do Sul, a quem nós temos ajudado, e você viu aqui no vídeo, ele disse, olhando para a sua casa que foi inundada, perdeu tudo, a igreja também, ele disse o quê? O que nos define não é a nossa casa, é nosso carro, nossos prédios. O que nos define é Jesus Cristo e a direção eterna. O que é que lhe define? A rede social. Ela dita o espírito, o estado emocional em que você vai estar. Que lamentável. E fica deprimido. Narcisismo. Difícil. Eu penso que é difícil se navegar, ser atuante na rede social e não ser afetado pelo narcisismo. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que é muito difícil. Narcisismo. Algo totalmente contra o fruto do Espírito. Essa possibilidade de achar que o holofote foi jogado para mim. Eu estou no holofote. E aí as pessoas começam a, às vezes até, alguém propondo ter ali um canalzinho para discutir algo espiritual, cristão. E aí começa a entrar com uma imagem como se fosse um artista, vai misturando também, você percebe isso, esse jeitinho aí. Narcisismo. E acha que você é tão importante que você tem que registrar ali não sei o quê, da sua pessoa. Você possa resistir a essa tentação, porque essa batalha ninguém vai ganhar. E só vai lhe tornar mais pobre, mais miserável, uma competição tola. É preciso vigiar o efeito e derrotar a interferência. Quanto que ela está interferindo? Quanto que está interferindo? Quanto que está interferindo no seu experimentar da verdadeira amizade, comunhão com amigos, com irmãos em Cristo? Quanto está interferindo na vida da família, experimentar o que realmente é a família, o casamento? Um pensador cujos os livros estão em alta nos nossos dias é do autor polonês Zygmunt Bauman. E um dos livros principais, mais conhecidos, é O Amor Líquido. E ele fala sobre o telefone, falando do amor líquido, esse tempo atual nosso, deste amor que não tem estabilidade, ele não é algo que tem raízes, ele flui para cá e para lá, relacionamentos não duram, tudo é superficial, é líquido o amor. E aí ele vai falar, lá na Europa, não é? Está no trem, indo para casa, de uma cidadezinha para outra, e lá no trem estão os adolescentes voltando para casa, talvez da escola, e todos eles no celular sem parar ali. E aí ele diz, você pode ficar com a impressão que esses jovens estão ansiando por relacionamento. Mas ele diz, deixe-me dizer,
quando eles chegarem nas suas casas, seu destino, eles não vão chegar em casa e dizer: mãe, deixa eu contar para você como foi meu dia hoje. Eles vão dizer: oi, passar direto, ir para o quarto, fechar a porta e continuar no telefone. O que é que eles estão querendo? No que eles estão sucumbindo diante do quê? Não é o relacionamento. Algo muito estranho está acontecendo. Em inglês também já se criou a palavra fubbing. Fizeram um jogo em inglês. Se fosse no português, alguma coisa assim, esnobando os outros. Então, seria fornobando. Fubbing, fornobando. Eu não quero falar com o João, nem com Pedro, nem com o Zé, nem com meu pai. É preciso derrotar essa interferência. Filhos querem celulares logo. Se os pais não tiverem todo esse entendimento de priorizar o relacional presencial, os filhos não terão forças. Eles não vão conseguir, porque a pressão, o domínio é forte demais, nem os adultos estão conseguindo. Pais, é preciso ver muito bem como é que você faz. Eu já falei e falo outra vez aqui. A hora que chegar, segura até onde der. Se chegar na idade, faça um contrato. Falamos aqui da quantidade. Quando, filho, então você vai usar esse celular? As famílias hoje talvez tenham uma refeição por dia juntas. A maior parte devido à correria. Nesse único momento precioso nosso, celular não pode vir para a mesa. Por exemplo, estou dando apenas um detalhe aqui. Que horas da noite encerra esse negócio? Vamos ter uma caixinha aqui no meu quarto, onde você vai deixar o celular aqui. Que horas? 9 horas da noite, 8, 10. Enfim, se você não ajudar, você vai ser derrotado na sua família. E o relacional presencial vai diminuir, vai ficar afetado, vai sofrer, e a família vai sofrer, e aí até na educação dos filhos, tudo isto vai sofrer. Crianças, adolescentes não podem ter secretismo em relação à mídia, à rede social. Você está querendo ver o meu celular, o meu computador? Não pode. Jovem no quarto trancado com um instrumento desses, meus irmãos, é a receita para a tragédia. Vai usar aqui o computador na sala, onde não estão passando, estamos vendo o que está fazendo. Você não confia em mim? Não confio nem em mim mesmo. Muito menos em você. A interferência pesada. Divórcios estão acontecendo por causa de rede social. Divórcios. Famílias estão sendo destruídas. Filhos estão sendo perdidos. Igrejas estão sendo afetadas por causa da rede social. Eu falei de assuntos polêmicos. Eu disse que a mídia veio para ficar, ele tem seu lugar, a igreja também pode usar, mas é preciso uma disciplina muito grande, porque você cria um grupo na igreja e você tem que deixar muito claro, isso aqui não é para resolver problemas, é apenas um instrumento para a nossa comunhão presencial real. Por exemplo, comunicar um horário do encontro, etc. Porque senão, há aquele que vai entrar ali dando pontapé e chute. Querendo resolver coisas complicadas ali. Isso para falar apenas de um aspecto. Falei da questão de culto, de cultuar, de comungar. Não me dê a igreja presencial. Cristo não me resgata nessa dimensão da cruz. Eu tenho uma aversão a isso aí. Quando eu vier, eu quero entrar e sair. E ninguém me incomodar. E mais, quando eu
puder, eu vou. Outros dias eu vou ficar online. Pronto. E a dimensão do resgate de Cristo, de buscar o ser humano rompido com Deus e que, consequentemente, está rompido com o próximo. E a igreja deveria ser uma expressão de que Cristo está nos resgatando. Sim, há muito a ser feito, mas Ele está fazendo. Nós estamos vivenciando esse resgate ou não? A igreja online, um dos modismos que está aí agora, terrível, e que precisa ser enquadrado também nessas colocações que eu já deixei aqui, de priorizar o relacional presencial. William Vander Bloemen é um pastor nos Estados Unidos. Ele tem hoje uma organização muito conhecida, reconhecida, de assessoria a igrejas, nas diversas áreas, suas questões, seus problemas. E ele fez parte de uma igreja que foi de renome nos Estados Unidos, chamada Igreja Mars Hills. E essa igreja teve uma experiência interessante na área de online. Ela partiu para as chamadas igrejas satélites, tinha, creio que, pode 15 igrejas, e baseados todas na internet, e a internet cresceu e cresceu, virou a essência deles. E depois o acontecimento mais difícil veio, houve a crise com o líder, o primeiro pastor lá, e aí tudo aquilo ruiu por terra. E o pastor William Vander Bloemen fazia parte desta igreja, e é um homem muito preparado, e ele tem agora, inclusive, uma organização, então, como eu disse, que dá assessoria a igrejas. E ele escreveu um artigo recentemente, cujo título é este: Não se distraia e não se engane com o número de membros online. Não se engane com o número de membros online. E um dos pontos dele é este: uma audiência midiática não é a igreja. Uma audiência midiática não é a igreja. E ele vai dizer: uma audiência não atravessará os tempos difíceis, mas a igreja de irmãos e irmãs prevalecerá juntos. Eu aprendi na igreja Mars Hill que uma audiência é apenas uma audiência. Nela não há relacionamento dentro de uma comunidade onde pecado é confrontado, arrependimento acontece e o perdão é concedido. Na audiência midiática é praticamente impossível as pessoas exercerem o amar uns aos outros, honrar uns aos outros e servir uns aos outros. Por isso, a igreja de audiência irá evaporar se tempos difíceis chegarem na vida do crente ou na comunhão da igreja. O que aconteceu na igreja Mars Hills, esfacelou-se. De fenômeno reconhecido, evaporou-se, sobrou alguma coisa. É preciso, então, o que ele diz: por isso a igreja de audiência irá evaporar-se em tempos difíceis. E ele continua: eu tenho que admitir que na igreja Mars Hill, nós, os pastores, estávamos muito embriagados com o alvo de aumentar o número online. E isso às custas da igreja presencial. Assim adotamos, diz ele, o alvo de nos tornarmos os primeiros em números de audiência online. Mas o que isso significou para nós pastores? Isso nos levou a perder o foco nos membros da igreja presencial, ou o foco naqueles que realmente têm na igreja seu lar e família espiritual.
Deus nos criou para sermos e experimentarmos o relacionamento com Ele e uns com os outros. Nos nossos dias, aquilo que pode ser um bem, recurso da internet, o diabo também toma para um grande mal. Isso está afetando as pessoas, tremendo mal está causando nos jovens, nas famílias, nos matrimônios e até no nosso entendimento do que é a igreja. Nossa grande oração nesta manhã, pensando e entendendo a obra da redenção de Deus em Cristo. Aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus, encarnou-se, habitou entre nós. A grande redenção aconteça na minha vida, na sua. Possamos resistir à destruição da rede social. E possamos dominar no Espírito Santo a rede social. Não sermos dominados e usados, afetados, mas possamos usá-la naquilo que ela serve bem. E servir bem é ela nunca se tornar a prioridade, mas a prioridade nossa ser sempre o relacionar presencial. Certamente a redenção em Cristo haverá de fazer isso conosco. Que Deus nos preserve. Que Deus preserve nossas casas. Que Deus preserve a nossa igreja, a nossa fé, então. Vamos orar.